Mas a estação WBBR e outras eram usadas por poucos irmãos para pregar a verdade a milhões de pessoas em regiões populosas. Nesta entrevista, o irmão Robert Hatzfeld fala de seu privilégio de participar nesse método histórico de pregação. Eu nasci em 1903, em Pittsburgh, no Allegheny. Ao longo desses anos, olha, eu tenho tido uma vida muito, mas muito interessante. Eu tinha um grupo de amigos perto da minha casa. E 2 de nós decidimos trabalhar como operadores de rádios em navios. Para conseguirmos nossa licença como operador de rádio, tínhamos de aprender a operar um telégrafo. Então, nós 2 nos mudamos para Nova York e estudamos na escola RCA. Durante o curso, quando eu morava em Manhattan, eu assistia às reuniões. Naquela época havia apenas uma congregação em toda a área, incluindo a periferia. Era um salão alugado de um templo maçônico, que ainda existe aqui na Avenida Lafayette. Era a Igreja dos Estudantes Internacionais da Bíblia de Nova York. E quando eu falei com os irmãos que eu queria trabalhar como operador de rádio em navios, eles disseram: por que ir para o mar se nós temos uma estação de rádio? Daí, pouco tempo depois, eu fui visitar Bethel e quem me recebeu foi o irmão Hasley. Ele era um dos secretários do irmão Rutherford. Foi ele quem me entrevistou. E ele me disse para terminar o curso, conseguir o certificado e depois retornar. Assim, entrei em Bethel. Eu consegui meu certificado em dezembro. Vim para Bethel e acabei me envolvendo com todo tipo de serviço elétrico, tudo mesmo, além de operar o radiotransmissor. O irmão Rutherford usou a Opera House na Filadélfia para uma transmissão de rádio em 1921. Ele e os outros anciãos perceberam que o uso do rádio era uma provisão de Jeová para divulgar a verdade. Não tinha outro jeito de poucas testemunhas conseguirem alcançar milhões e milhões de pessoas, tanto na cidade quanto no restante do globo. Então eles decidiram que, já que não poderíamos comprar uma estação de rádio, nós iríamos construir a nossa. Então eles se reuniram e compraram um terreno em Staten Island. Tínhamos de remover toda a vegetação, a sujeira, nivelar a terra. E lá fomos nós, construir uma estação de rádio. Então, construíram uma casa bem grande, o que foi muito útil mais tarde. Ao lado da casa principal, eles fizeram uma construção menor. Daí, instalaram o radiotransmissor num dos cômodos e o estúdio ficava em outro cômodo, do outro lado do mesmo prédio. O primeiro programa foi ao ar no fim de 1924. Nós usávamos tudo o que a sociedade já tinha produzido para criarmos os programas da rádio. E nós tínhamos diversos tipos de programas. Havia músicas de excelente qualidade. Uma orquestra de 7 instrumentos tocava no programa diário. No final de semana, nós tínhamos uma orquestra ampliada. Irmãos que vinham de Bethel e tocavam no final de semana. Para iniciar, nós compramos um radiotransmissor usado de 500 watts de potência. Era potência suficiente. E tínhamos só uma antena. Naquela época não havia muitas estações de rádio. Não havia também muita interferência. Então o programa de rádio era ouvido numa área bem grande. Um tempo depois, o primeiro transmissor foi substituído.
Isso foi em 1927, quando compramos um transmissor Western Electric de 1000 watts de potência. Assim alcançávamos um território bem maior. Com uma transmissão tão boa, as pessoas não tinham motivo para tentar sintonizar outras rádios distantes com seus fones de ouvido, tentando prestar atenção. Eles tinham ali algo muito bom, que interessava a eles. O público realmente prestava atenção, porque não havia outras coisas para distraí-los. Aquele era o entretenimento da noite. Sentar-se e escutar o rádio. É claro que, nas outras rádios comerciais, havia alguns programas interessantes, mas a mensagem da Bíblia atraía muitas e muitas pessoas. Era uma mensagem de vida. Era mesmo questão de vida ou morte. E nós sabemos que, sem a ajuda de Jeová, nada disso teria dado certo. Então, funcionou e funcionou muito bem, desde o primeiro dia que transmitimos as verdades do reino usando o rádio. O irmão Robert serviu em Betel por quase 75 anos. Ele terminou sua carreira terrestre em 2001 aos 98 anos.